Livro Herdeiros do Novo Mundo, de André Luiz Ruiz, pelo Espírito Lúcius. Capítulo 33. Doentes do corpo e enfermos da alma. A chegada do grupo ao hospital foi rápida. Todavia, diferentemente do cárcere, o ambiente vibratório era muito distinto. Trabalho em todas as direções e nos dois lados da vida. Naturalmente que a presença do Dr. Bezerra naquela casa de esperança era motivo de alegria para todos, especialmente aos dirigentes desencarnados da instituição, previamente informados da chegada do grupo de estudos que o acompanhava. Para ganharem tempo, aproveitando os minutos, após as rápidas saudações entre todos, foram deixados à vontade pelos anfitriões. Tomando a palavra, explicou Bezerra: observem, meus filhos, que aqui as vibrações favoráveis tornarão menos penosa a nossa pesquisa, uma vez que, quando se defrontam com o sofrimento na área da saúde física, em geral, as pessoas se tornam mais inclinadas aos estados introspectivos. Quando a dor visita a carne, fazendo cada um recordar-se de que não passa de singelo passageiro do ônibus da vida, as reflexões naturalmente explodem nos pensamentos. Aqui, isolados em leitos ou convivendo com diversas dores simultâneas, não lhes falta tempo para fazer aquilo que em outras condições orgânicas, geralmente, não gostam muito: pensar. Encaminhou-se com o grupo, então, para o corredor principal daquele vasto nosocômio. Aproveitando a oportunidade, Adelino comentou, desejando facilitar o aprendizado dos encarnados, que, interessados, obteriam importantes informações. Quando de minhas experiências nesta área, querido doutor, sempre me admirei do poder da enfermidade para abrir a mente e o coração a novas ideias, como se a dor fosse o bisturi da fé. Não resta dúvida, meus filhos, que a dor é uma importante aliada dos seres humanos, como ferramenta por eles mesmos manipulada, uma vez que das suas atitudes decorrem as necessárias consequências e por isso as dores são sempre escolhas evolutivas. Mesmo quando a alma a solicite, para acelerar seu crescimento através de provas variadas, são alavancadas a serviço da vontade ou do desejo do próprio interessado. No entanto, observaremos sempre uma coisa interessante: quanto mais grave é o estado ou o problema, mais profunda costuma ser a entrega do enfermo aos estados de arrependimento. Doentes existem que, estagiando neste hospital por motivos banais, perdem a oportunidade de meditar na transitoriedade da vida e na leviandade de suas condutas, porque não se sentem ameaçados naquele momento pela possibilidade da morte. Então, almeja tão somente o regresso às suas moradias o mais rápido possível, para que continuem levando o mesmo estilo de vida de antes. Mas quando a dor se torna incisiva, quando as causas geram efeitos danosos através de incômodos mais terríveis, cada encarnado é levado a aprofundar-se no raciocínio do porquê daquele estado e qual a sua efetiva participação naquele evento. O isolamento hospitalar, a dependência da ajuda alheia, a convivência com outros doentes, a visão de outros sofrimentos quase totalmente desconhecidos da maioria, fora daqui,
facilita aos que caíram no estado de isolamento mediativo que procurem abrir-se para Deus através da prece pessoalmente realizada ou solicitada como intercessão de terceiros a seu benefício pessoal. A ausência de familiares às suas ordens, com a respectiva falta que lhes faz aquela companhia que nunca valorizaram, a dependência emocional e material para as mínimas coisas e necessidades, fustigam o orgulho, a arrogância, despertando o sentimento de solidariedade e admiração pelas pequenas coisas. O medo da morte como um ponto final de seu período na terra, a perda dos bens que juntaram com avidez e egoísmo, sentindo-os esvaírem-se pelos dedos, a derrocada de seus negócios, o fim de seus planos mirabolantes, a dúvida sobre o destino desconhecido, a falta de vivência espiritual ou de conhecimentos que os ajudem a encontrar calma, tudo isso e muito mais vai esculpindo a alma no silêncio das horas vividas em um leito hospitalar. Todos acompanhavam a palavra inspirada daquele que conhecia profundamente os efeitos benéficos de tais circunstâncias nas vidas das criaturas. Então, meus filhos, surpreende-nos as orações aflitas, nascidas no pensamento de homens indiferentes, de mulheres amesquinhadas pela superficialidade, de pessoas sem qualquer ligação com Deus. A maioria destas preces, é verdade, fruto do medo, das angústias e do receio do desconhecido. No entanto, muitas vezes divisamos a dor física, desatar a dor da consciência e nas manifestações de fervoroso arrependimento, aqueles que começam a despertar para um outro tipo de entendimento se beneficiarão tanto pela certeza da despedida que se acerca, quanto pela convicção de que nunca vão morrer, o que faz os diques do remorso darem vazão ao rio de lágrimas da culpa que lavam o espírito, ao menos no sentido de aliviar o peso da consciência no regresso à vida indestrutível e verdadeira. Todos sabem que precisarão assumir seus delitos e superar suas faltas de forma que suas experiências em um leito hospitalar, para os que saibam aproveitar os conselhos da dor e do silêncio, da solidão e da necessidade, são advertências celestes para que não se perca mais tempo. Dirigindo-se ao interior de um quarto coletivo, Bezerra indicou aos alunos que o seguiam. Neste ambiente, perceberão que vários seres estarão usando a oração de alguma forma, e se não estiverem atentos, poderão imaginar que são todos convertidos aos novos rumos. No entanto, se é normal que a debilidade física faça os lobos guardarem as garras, amoitando-se nas tocas, isso não quer dizer que eles deixaram de ser lobos. Daí, deveremos observar com objetividade o estado de vibrações ligadas ao arrependimento verdadeiro, não somente aquele que faz todos desejarem vencer os obstáculos e regressar às suas vidas, porque não há nenhum dos internados em um hospital que não sonhe em retomar suas atividades cotidianas. Todos querem sarar e se confessam a Deus como anjos injustiçados à espera do socorro do Pai. No entanto, não será muito grande o número dos que desejarão superar seus estágios inferiores com a autenticidade daqueles que aceitaram a beleza da lição. Abeiraram-se, então, do primeiro doente. Observem seus pensamentos, disse o médico amigo.
antes de acionar avançado aparelho representado por uma maleável tela que, flutuando à frente do acamado, facilitaria a visualização do conteúdo de suas ideias. Alberto, meu filho, diga-nos o que sua visão observa ao redor de nosso primeiro irmãozinho. Procurando corresponder à expectativa do professor e de seus amigos de lição, o médium fixou-se atentamente sobre o encarnado que em vão tentava dormir. Observo, doutor, que este irmão vive um intenso conflito mental. Parece misturar as palavras de uma oração com os pensamentos confusos, como se estivesse falando e respondendo ao mesmo tempo. Escuto o que diz, abre aspas, ah, meu Pai amado, tire-me daqui, preciso voltar para casa porque tenho quem necessite de mim, fecha aspas. No entanto, logo depois, exclama, abre aspas, que será que aconteceu com Francisca, a maldita que não veio me ver mais uma vez? Será que já não arrumou outro? Enquanto estou na pior, deve estar bem feliz com a minha ausência. Terá que ter uma boa desculpa para me dar quando resolver vir aqui novamente. Fecha aspas. E depois recomeça. Abre aspas. Ah, meu Deus, veja como sou infeliz. Já não bastam minhas dores? O que fiz para merecer os tormentos da traição dentro da própria casa? Sou um desgraçado, mas a infeliz há de me pagar, vai ver só. Fecha aspas. Acenando com a cabeça, Bezerra concluiu a observação, estendendo a tela sobre a cabeça do doente para facilitar a visualização para todos do grupo. Vejam as imagens do condensador de pensamentos. Trata-se de um irmão fustigado pelos ciúmes atroz, que o tem perseguido como fantasma, a rondar-lhe a casa mental, encaminhando-o ao sanatório. Todavia, acumpliciando-se nessa teia de perseguições, nosso doente se afinizou com espíritos inferiores com tal precisão que reage às ideias que lhe sugerem sem qualquer oposição do pensamento lógico. Sua esposa está à frente das responsabilidades do lar, precisando acolher os 3 filhos pequenos que exigem dela atenção e cuidados. Mas o marido não reflexiona a respeito dos compromissos da companheira, ainda mais assoberbada com a sua ausência. Desajustando o centro mental e na falta de maturidade afetiva, envenenou-se de tal forma com tais suposições que, como consequência, destrambelhou o fígado com os dardos agressivos de pensamentos e sentimentos aflitos, assimilando ainda mais as emissões tóxicas das entidades que se conjugaram à sua leviandade. Não sabe o que é orar de maneira verdadeira e mesmo quando, como agora, poderia meditar mais profundamente, seus pedidos de ajuda são entremeados pelo controle mental dos sócios desencarnados que continuam a puxar as cordinhas do pensamento, fazendo com que mescle os pedidos de socorro ao juízo condenatório e ideias agressivas contra a esposa, mulher que o vem tolerando por amor às crianças. Não será aqui que encontraremos o que estamos buscando. Este irmão continua doente e prosseguirá enfermo, mesmo que o fígado, à custa de tratamento e remédio, se recomponha, o que será muito improvável que aconteça, infelizmente. Deixando aquele leito, caminharam para o seguinte, onde outro homem idoso dormia um sono agitado. Chamando Dalva,
Bezerra fez o mesmo pedido que fizera antes a Alberto. Bem, doutor, o que consigo observar é que este irmão está lutando em vão para sair do corpo físico, angustiado pela preocupação com alguma coisa que se passa longe daqui. Esta dificuldade é motivada pelo medo gerado no doente, porque ao lado do leito há um espectro negro que o apavora, fazendo-o regressar à fortaleza física, como alguém que retorna à trincheira assim que vislumbra o inimigo a espreitá-lo. Muito bem, Dalva, isso mesmo. Vamos avaliar o motivo desse comportamento. Estendendo novamente a tela sob o tronco do agitado ancião, ela imediatamente iluminou-se com a cena que se desdobrava. Vejam só o que se passa neste caso. O nosso amigo está agoniado com o destino dos bens que juntou, mas que agora jazem longe de seu controle. Vivendo para a vida material e tendo nela o foco de suas preocupações durante todo o seu transcurso, está impedido de fiscalizar seu patrimônio, porque a doença o afastou do controle do cofre. Sofre com a perspectiva de ver diminuídos os ganhos, de não obter as poupudas remunerações dos que tomaram empréstimo de suas mãos e que neste momento, segundo imagina o pobre homem, estariam se locupletando às suas custas, sem efetivarem as quitações a que se comprometeram. Por não confiar em ninguém, adotou a vida solitária de quem só se relaciona com quem está em idêntico padrão de vida. Só que agora, sem afetos mais dedicados, percebeu-se no centro de terrível armadilha. O espectro sombrio que o ronda é composto dos inúmeros espíritos vingadores, aqueles que foram por ele muito prejudicados, que deixaram a terra prometendo vingança, e dos outros companheiros avarentos que o inspiram na sovinice desmedida, desequilibrando sua lucidez. Nosso amigo, infelizmente, está perdendo a oportunidade de aprender com a doença, a meditar no que o espera. Não conseguirá sair deste hospital, a não ser para ver levar em seu corpo ao necrotério. No entanto, isso só vai tornar mais desesperadora sua situação, uma vez que se recusará a deixar o envoltório físico e, para ocultar-se dos perseguidores, ver-se-á obrigado a se esconder em um organismo apodrecido ou precisará encará-los. Não encontraremos aqui também o arrependimento que buscamos. Observando do outro lado um dos doentes no qual a visão espiritual identificava um halo de luzes, Bezerra levou o grupo até a sua cama. Observem este irmão. O que você consegue divisar, Cornélia? Bem, doutor Bezerra, observo em profunda oração. Está pensando na dor que o conduziu ao leito. Está dizendo, abre aspas, meu pai, você sabe que meu sofrimento existe e que fiz por merecê-lo. Sempre abusei da comida e da bebida e agora estou pagando o preço por isso. Ajude-me a sair desta, Senhor. Tenho sido um bom filho de Deus. Cumpro meus deveres na igreja e pago o dízimo de tudo quanto recebo. O próprio pastor me admira pela fidelidade aos cultos e já foi até a minha casa por 2 vezes almoçar com minha família. Valha-me, Senhor. Estou seguro de que o sangue de Jesus tem poder. Prometo que, saindo daqui, vou controlar a boca para que meu colesterol não me traia novamente. Fecha aspas.
Realizando o mesmo procedimento já adotado nos anteriores, Bezerra abriu a tela flexível sobre o doente que orava com a unção dos crentes e perguntou: este irmão está envolto por um halo de luzes e realiza uma oração na qual reconhece seus desajustes e faltas como a origem deste problema físico. Para vocês, ele demonstra estar vibrando no padrão do arrependimento que buscamos? Apesar das emissões luminosas à sua volta, todos foram unânimes em negar que ele estivesse nas condições procuradas. Parece que seu estado interior não se encontra vinculado à modificação mais profunda. Observem a tela. Vemos que nosso companheiro tem uma vida boa, agradável e sem maiores dificuldades, graças à fé que o sustenta. Frequentador de igreja, conseguiu agregar-se aos que oferem as vantagens materiais da prática religiosa e, com a justificativa de ser fiel a Deus, granjeando-lhe os favores para as facilidades do mundo, passou a comer e desfrutar da vida, ajuntando recursos na área do conforto que se lhe depositaram nas artérias, comprometendo o funcionamento do coração. Motivado apenas pela palavra bíblica e adepto de uma fé sem obras, tem um negócio comercial que serve à instituição religiosa e sua clientela é composta, em sua maioria, dos outros fiéis, fazendo com que esteja constantemente dependendo do culto na defesa de seus equívocos para a manutenção de seus ganhos. Vida fácil, com a abundância do garfo e do conforto, contaminou-se no egoísmo e na indiferença para com os sofrimentos do mundo. Acostumou-se a pedir coisas a Deus, baseando-se nas doações feitas à igreja, mesmo quando reconhece sua culpa pelas condições deterioradas em que seu corpo se apresenta. É um irmão como outro qualquer, vivendo pelos padrões da maioria, para a qual a fé é apenas um meio para se conquistar o reino do mundo. Tem um sentimento sincero e acredita em Deus, o que o faz rodear-se dessas claras emanações. Teve uma vida sem crimes graves, mas sua fé não o transforma, nem o qualifica para representar o arrependimento que estamos procurando. Nosso irmão não é mau, como grande parte dos religiosos de todos os tipos em todas as religiões, mas é um profissional da crença, vivendo envolvido por interesses e vantagens almejadas, não se aprofundando no verdadeiro amor de Jesus pela miséria dos seus semelhantes, o que o faria menos obeso ao dividir alimentos, menos amolecido por exercitar-se no amparo aos doentes, menos acomodado por exercer a compaixão perante os irmãos de humanidade. Ao redor, outros doentes adormecidos não apresentavam condições de avaliação, ausentes que se encontravam graças à libertação do sono do corpo físico. Mudaram de quarto para que a experiência prosseguisse. Com sobeja experiência nas dores humanas, Bezerra conhecia cada qual pelas emanações que visualizava sem necessidade de qualquer aparelho. Então, conduzindo o grupo que o seguia, atento, foi direto ao leito de uma jovem que padecia dores terríveis na região ventral. Sua condição física não permitia que dormisse. No entanto, seu sofrimento não impedia que intensas luzes fossem emitidas pelo coração e pela mente vigilante. Observando-a, Bezerra exclamou:
creio que encontramos nossa tão esperada paciente. E indicando-a para Dalva, solicitou a anamnese rápida das condições da infeliz. Bem, doutor, nossa irmãzinha está nessas condições dolorosíssimas por acabar de praticar um aborto. Um foco infeccioso domina o centro genésico na área onde a violência foi cometida, alimentado pelo seu sentimento de culpa e pela dor moral daquela que agora não sabe o que fazer para consertar aquilo que, em seu íntimo, sabe ter sido um crime contra um inocente. Vejo o espírito que chora à sua cabeceira, ainda preso ao calor de seu corpo, suplicando socorro àquela que ainda chama de, abre aspas, mãezinha, fecha aspas. A cena é de uma tristeza sem conta. Preciso me controlar para não me entregar à dor de ambos, doutor. Aprovando o controle da experiente médium, Bezerra afagou-lhe a fronte e disse: isso mesmo, minha filha, a responsabilidade mediúnica deve sempre administrar-se com seriedade para que não comprometa o equilíbrio da tarefa nem a limpidez da informação. E repetindo as experiências anteriores, explicou: esta é Valquíria. Trata-se de uma moça que, às portas do matrimônio com Daniel, reencontrou-se casualmente com Pedro, o antigo namorado da juventude, que naqueles idos tempos a trocara por outra mais interessante. O tempo passou para ambos, e assim que Pedro soube que a ex-namorada estava com os pés no altar para desposar Daniel, procurou-a com a ideia de retomar a influência sobre o sentimento da infeliz, que jamais esquecera o rapaz, nem abdicara da paixão que por ele ainda nutria, mesmo casando-se com outro. Pedro não se imaginava substituído nas atenções de Valquíria, nem aceitaria no seu orgulho e imaturidade perder o posto para um desconhecido. Assim, fez porque fez até conseguir fazer parecer casual um encontro bem urdido por sua astúcia masculina. Valquíria, que nunca o havia esquecido, apesar da proximidade do casamento, viu renovar a velha paixão, a requeimar-lhe o peito. A princípio, manteve-se firme, afirmando seu compromisso com Daniel. No entanto, o antigo amor se fez mais incisivo e, com a desculpa de uma, abre aspas, despedida, fecha aspas, conseguiu a complacência da jovem para as intimidades sexuais que por ela também eram tão sonhadas. Valquíria acabou se entregando a Pedro como a moça apaixonada, enquanto que o rapaz dela se valia apenas para se reafirmar como dominador de seu coração feminino, comprovando a fascinação que ainda exercia sobre ela. Em questão de uma semana, o primeiro encontro se multiplicou em mais 4, nas tórridas aventuras onde os hormônios dominam os raciocínios. Depois de ter se saciado com a jovem, o astuto Pedro afastou-se sem dar notícia, deixando-a às portas do desespero. Convivendo com a culpa pela traição desconhecida pelo noivo, Valquíria já pensava em romper com Daniel, acreditando nas promessas de união do antigo namorado. A inexplicável ausência do rapaz, no entanto, coincidiu com a constatação infeliz de que seu corpo começava a gestar uma nova vida. Era a desgraça sobre a desgraça. Temendo os resultados desastrosos de uma gravidez de outro homem, Valquíria não teve coragem para escolher o caminho da responsabilidade moral.
Preferiu a solução simplista da extinção da gravidez no silêncio e no anonimato. Procurou pessoa despreparada para esse procedimento, motivada pelo baixo custo, compatível com suas posses, e entregou-se àquilo que julgava ela seria a solução para suas angústias. A desgraça, porém, se patenteou com o processo infeccioso que, surpreendendo a todos, inclusive o próprio noivo, trouxe-a ao leito hospitalar, no qual, sob os cuidados gerais dos médicos encarnados e de seus amigos invisíveis, enfrenta os efeitos danosos de sua atitude, enquanto luta para não ver sua vida ceifada tão cedo. Fazendo breve pausa, para que todos pudessem meditar na situação triste da infeliz criatura, Bezerra continuou: o que faz o caso de Valquíria ser promissor é que, a seu favor, temos observado uma transformação verdadeira que brota de seu coração arrependido. Sentindo-se suja e indigna, Valquíria voltou-se para a fé em Deus, agarrando-se aos seus santos de devoção juvenil. Sobretudo, a nossa Mãe Santíssima tem ela recorrido, ninguém melhor do que mãe, para entender a dor da mulher que não desejou a maternidade, envolvida pelo cipoal da afetividade descontrolada e pelas ilusões do coração, manipuladas por um outro infeliz e indiferente. A esta altura, todos se emocionavam com o valor daquela mirrada criatura. Tão intensas têm sido as suas orações, que encontramos nela mesmo o material adequado para auxiliar a recomposição das defesas do organismo, estimulando suas vibrações de auto-perdão, fazendo-a recordar-se de que os infelizes são aqueles sobre os quais Jesus se debruça com maior carinho. Quando algum visitante vem trazer o bálsamo da oração neste ambiente de sofrimentos, ela o recebe independentemente da religião e, emocionada, agradece o carinho da prece sincera. Em seus pensamentos mais decididos, já solicitou a Jesus que a ajude a ser mãe desse mesmo espírito, ainda que tenha que padecer muito para que isso aconteça. Esse é um dos motivos que estamos permitindo a permanência da entidade junto dela, para que nos esforços da futura maternidade dolorosa ela consiga redimir-se perante ele também. Com o aborto, criaram-se laços de espinho, que agora estamos lutando para converter em laços de carinho, ajudando o espírito abortado a perdoá-la e a esperar a nova oportunidade de voltar ao mundo pela mesma via que o repeliu uma vez. Quando Valquíria adotou essa atitude mental de verdadeiro arrependimento, ainda estava envolvida em uma névoa de dor e ódio contra o antigo namorado. Pedro ainda pesava em sua consciência. Para abreviar a descrição, Bezerra estendeu a tela cinematográfica sobre o leito e disse: vejamos como tudo aconteceu. Foi então que ganhou vida à frente do grupo uma cena encantadora. Via-se Valquíria rezando, agarrada a uma medalhinha de Maria, na qual depositava não apenas as confissões sobre sua perversidade, mas também o arrependimento por suas atitudes, pedindo ajuda. Abre aspas. Mãezinha dos infelizes, onde estiver no céu neste instante, olhai para esta miserável que sou. Veja meu coração enegrecido e minha consciência aos farrapos. Talvez mereça a morte prematura,
pela covardia de matar quem precisava viver, mas, mesmo que meu corpo pereça, continuarei sendo a malfeitora comum que carregará para onde for as marcas do próprio crime. Mãe, só um coração como o seu pode escutar o desabafo de uma mulher indigna como eu. Não bastou, entretanto, que matasse meu filho indefeso. Mãe, eu ainda odeio aquele homem que me usou. Como é possível que um amor tão longamente guardado no sigilo do meu coração se pudesse converter em tamanho ódio? Ajude-me, mãezinha querida. Você viu trucidarem seu filho e teve forças para não odiar seus matadores. Pelo amor de Deus, mãe, preciso me perdoar e perdoar Pedro. Fecha aspas. A esta altura da rogativa silenciosa, as lágrimas escorriam de seus olhos com a mesma intensidade com que também caíam dos olhares dos espíritos que testemunhavam aquela confissão que prosseguia mais pungente. Abre aspas. Mãe, eu nada mereço, mas ouso pedir-lhe, não que me salve, mas que me ajude a não odiar. Salve-me de mim mesma, mãezinha. Fecha aspas. Neste momento, a tela iluminou-se com um brilho indescritível, por começar a registrar a presença de luminosa entidade que comparecia à cabeceira da infeliz mulher. Tratava-se da própria mãe de Jesus, que se fazia presente naquele cenário e que viera atestar-lhe a confiança no futuro e a aceitação de seu pedido. Sob a comoção de todos os que assistiam àquele filme da vida real, Maria inclinou-se na direção da doente e, com o carinho próprio das que amam acima dos crimes praticados pelo ser amado, afagou-lhe o cabelo empapado pelo suor, produzido no esforço da emoção, e com a outra mão luminosa, tocou o coração de Valquíria, dizendo, abre aspas, sim, minha filha, somente o perdão verdadeiro é saúde para sempre. Abençoemos Pedro com as nossas preces também. Fecha aspas. Sem ouvir o pedido com os ouvidos, mas extremamente emocionada pelo envolvimento superior de que era objeto, na mesma hora, Valquíria atendeu à solicitação daquela alma rutilante, cujo amor maternal ainda não foi conhecido por nenhuma mulher humana. Envolta pelas lágrimas de gratidão, a moça por primeira vez orou por Pedro, rogando a Deus que os perdoasse pelo mal que ambos haviam produzido. Como não se inserir nas condenações, quando ela também cooperara para que a gravidez acontecesse? Além do mais, a escolha do aborto partira dela mesma. Injusto acusar o rapaz, elevou ao Criador então um sentimento tão verdadeiro e nobre que todo o hospital repentinamente se viu iluminado pelo perdão sincero de seu coração, somado ao amor celeste de Maria que a visitava. Na vibração de todos os quartos se sentiu a emissão dessa química divina, perpassando os outros doentes, atingindo entidades perturbadoras que fugiram assustadas, atraindo a multidão dos trabalhadores espirituais que acorreram até aquele lugar para participarem do divino banquete de esperanças. A cena era por demais emocionante para que os que a observavam não se entregassem às lágrimas copiosas, sobretudo ao divisarem com os próprios olhares tão sublime espírito. Igualmente emocionado, Bezerra desligou o aparelho que fazia vivo o passado daquela irmã
e disse: desde esse dia, Valquíria reescreveu seus caminhos. Daniel, o noivo, a visitava todos os dias e, envolvida nessa mesma atmosfera de elevação, ainda ontem, em um supremo momento de autossuperação, confessou sua fraqueza ao coração do rapaz, liberando-o do compromisso que ela não soubera honrar. Ferido em seu orgulho de homem, Daniel reagiu como um animal atacado. No entanto, apesar de Valquíria estar rompendo o compromisso de noivado, solicitou-lhe um tempo para meditar na continuidade ou não do relacionamento. Ele também nos tem merecido a atenção, recebendo a visita e o aconselhamento dos espíritos amigos que estão reajustando o quadro reencarnatório de Valquíria. De ontem para hoje, Daniel obteve, durante o sono, a explicação dos porquês de todo este problema que os envolvia, acordando hoje um tanto mais apaziguado. Sem se lembrar do que vivenciara durante a noite, começou a ver Valquíria não mais como o homem traído, mas como o irmão mais velho, que entende as fraquezas do caráter apaixonado que a noiva carregava desde muito tempo. Certamente que com aquela dolorosa provação, Valquíria matara para sempre o sentimento que um dia havia nutrido por Pedro. Agora lutava pela própria vida. Que tipo de homem seria ele se não fosse capaz de lhe estender a mão na hora difícil? Como poderia casar-se com ela e ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, se podendo dar testemunho de seu afeto, fugisse como fizera o próprio Pedro? Como se mostraria diferente do outro? Então, com os pensamentos transformados pelo amor, Daniel regressou aqui há poucas horas para abraçar a noiva e reafirmar o compromisso. Queria ser seu marido e que as dores desta hora difícil seria o cimento que os uniria ainda mais. E se fosse o desejo de Valquíria ter como filho o mesmo espírito que abortara, ele a apoiaria e aceitaria ser o pai carinhoso daquela alma infeliz. Daniel se fizera maior do que a própria Valquíria, na nobreza de sentimentos e na humanidade de atitudes. A emoção era muito forte no coração de todos. Bezerra fez breve pausa de refazimento e, emocionado, rematou. A moça, que já se conformava com a solidão, recebeu a notícia como se não fosse verdade. Não acreditava no que ouvia, imaginando quanto deveria estar sofrendo o rapaz ao superar tamanha dor moral, dizendo-lhe aquelas palavras. Somente então é que pôde avaliar o tamanho maiúsculo do amor que ele nutria por ela, amor que fora capaz de suportar tudo, como a própria mãe de Jesus a havia aconselhado. Abre aspas. Sim, minha filha, somente o perdão verdadeiro é saúde para sempre. Fecha aspas. Valquíria foi tomada de uma crise de choro convulsivo que misturava emoção e arrependimento, culpa e remorso, pequenez e felicidade. Nunca ninguém demonstrara por ela um amor tão verdadeiro, capaz de romper as barreiras de um preconceito tão atroz e primitivo, quanto o que Daniel estava superando. Sentiu-se preenchida por suas palavras, como um bálsamo de alegrias a preludiarem a felicidade completa. Que mais poderia ela desejar da vida? Seria a esposa mais fiel
ao lado daquele tão digno companheiro. Seria a mãe mais extremada do filho rejeitado pelo medo e pela imaturidade. Sim, seria tudo o que de melhor Deus poderia esperar dela. Eis aqui, meus filhos, a prece do coração verdadeiramente arrependido, compromissado com novos rumos, num caminho de bênçãos e felicidade para todos. Certamente que o amor vencerá neste drama, porquanto resgatou os corações do lodaçal do erro e do crime para as alviçareiras luzes da esperança. Todos eles terão desafios a vencer, mas doravante as fragilidades da culpa em Valquíria foram transformadas na força do arrependimento real, potente elixir que, a serviço da harmonia, transformará os centros orgânicos em dínamos geradores de saúde, de equilíbrio e vontade de viver. Se Daniel não houvesse se conduzido com a nobreza que demonstrou, Valquíria teria muito mais dificuldades de vencer estes momentos duros, porque estaria desabastecida da afetividade, que, como vocês sabem, é um poderoso alimento para o espírito. No entanto, com a companhia do coração amigo e devotado, com a decisão de ser feliz e reparar seus erros perante o futuro marido e o espírito do futuro filho, e, sobretudo, com o olhar doce e generoso da mãe de todos nós, em breve o casal se unirá para que a criança regresse pelos canais da maternidade abençoada como um filho especialmente desejado. E para terminar, perguntou: e então, encontramos o que buscávamos? Enquanto todos secavam as lágrimas, limitaram-se a sorrir e a acenar positivamente com a cabeça. Se é assim, então, depois de termos nos entendido sobre a questão do arrependimento, agora é bom começarmos aqui mesmo o estudo das outras condições necessárias aos encarnados para serem admitidos na regeneração. Tomou o Evangelho e releu a frase, abre aspas, não mais de orgulho que faz calar o coração, de inveja que o tortura, de ódio que o sufoca, fecha aspas. Falando com seus alunos, completou: vamos procurar agora os que estão vencendo o orgulho, a inveja e o ódio, e aqui será também um bom lugar para começarmos a busca.